Olá, seja bem-vindo ao curso de redação do programa #Mitei no Enem, o programa de ingresso ao ensino superior. Vamos para a aula de número 9. Nesta aula, nós vamos ver o que não deve ser feito no desenvolvimento de um parágrafo dissertativo. Está aí, ó. Erro mais comum ao desenvolver o parágrafo dissertativo. E depois vamos ver também como fazer redação nota 1000. Primeiro vamos ver erros cometidos pelos alunos que o senhor não deve fazer. Vamos lá ver então? Veja o seguinte, ó. Isto é um segundo parágrafo de uma redação de um aluno. O tema era: por que um cão e não um filho? Por que a sociedade de hoje prefere adotar um cão e não um filho? Não é? Então, o aluno fez só isso aqui, ó, 2 frases no segundo parágrafo. Como ele fez? Com certeza, nos dias de hoje, as pessoas preferem ter um cão e não um filho. Especialmente por questão de facilidade e comodismo, que é. Agora, como é que ele desenvolve isso? Depois que o senhor afirma algo no início do segundo parágrafo, no início do terceiro, tem que desenvolver isso. Uma espécie de mini-tese. Olha lá, com certeza, nos dias de hoje, as pessoas preferem ter um cão e não um filho, especialmente por questões de facilidade e comodismo. Agora tem que explicar, exemplificar e concluir. Ele fez isso tudo numa frase, ele não disse nada. Olha o que ele disse. Um monte de obviedades numa frase só, tem erro de estrutura do parágrafo e tem erro de consistência, de informação. Não há nada que se pegue aqui de interessante. Afinal, diz ele, um cachorro com apenas 3 anos já sabe ir ao banheiro, sem ajuda, ficar algumas horas sozinho e se alimenta tranquilamente quando tem fome. É muito óbvio isso não acrescenta nada. Nós reescrevemos esse parágrafo. O senhor quer ver como é que ficou? Dá uma olhada lá para nós. Olha o tamanho do parágrafo. Veja bem, quanta informação há aqui. Eu vou fazer assim, ó, eu vou ler sem explicar muito, para não quebrar a articulação do texto, não é? Mas essas palavras que estão em destaque devem ser analisadas. O verde é o tema, não é? O que está em roxo aqui é porque são palavras que normalmente o aluno não usa, palavras bem elaboradas, que o senhor deve começar a usar palavras técnicas. E para usar palavras técnicas, o senhor tem que ler textos de profissionais, e aí o senhor aprende palavra técnica. E não vai continuar falando aquelas linguagens de portão, né? Do dia a dia, jogando isso. Isso chama-se linguagem oral, né? Oris e boca. Linguagem oral, linguagem da boca, para falar no dia a dia. Então, o senhor não pode fazer projeção de oralidades dentro do seu texto, com expressões como né, tá, e etc. Tal. Bacana? Vai colecionando também essas frases. Aqui tem uma palavra hedonismo, que eu acho que você não sabe o que é hedonismo. Hedon, do grego, quer dizer prazer. Hedonismo é a sociedade do prazer. Todo mundo hoje vive na onda do hedonismo. É prazer, onde é que você vai nas férias, onde é que vai no Natal, onde é que vai no dia dos namorados. Cravou-se na cabeça das pessoas essa vida que começou lá nos anos 30, lembra, praticamente, nos Estados Unidos, aproveitando as férias, indo para a praia, começou ali. Bacana? Então vamos lá, moçada. Várias razões explicam por que boa parte das pessoas prefere ter um cão a um filho. Isto é o afirma. Agora explica, exemplifica. Quer ver? Vamos explicar, dando exemplo. As constantes mudanças nos modos de produção e os rearranjos da economia, iniciados lá no século XVIII, com a Revolução Industrial, ganharam na atualidade nova dinâmica e velocidade, a ponto de exterminar empregos como nunca e ditar novas formas de vida. Ao lado disso, o mundo dos anos 60, com movimentos como droga, sexo e rock and roll, inaugurou de vez a era do hedonismo, do prazer, da festa. No conjunto, está vendo no conjunto? No conjunto, que eu citei a Revolução Industrial e citei os anos 60, movimentos dos anos 60. Agora arremata, ó, a frase de lá, sempre retoma o que você falou antes. No conjunto, esses eventos, que evento? Revolução Industrial e movimentos dos anos 60, é evento isso, né? No conjunto, esses eventos, paradoxalmente, provocam medo e, ao mesmo tempo, estimulam o prazer. Isso é um paradoxo. Se dá medo, como é que vai dar prazer? Bem como esses eventos reconfiguraram a sociedade pós-moderna, conferindo a ela, a sociedade pós-moderna, um novo perfil.
Tanto isso é verdade que, ante tal situação, muitas pessoas ou resolveram ficar a sós ou adiar o projeto de casamento. E, nesse impasse, preferiram adotar um cão a ter um filho. Agora nós vamos ver característica do texto 1000. Os alunos me perguntam, professor, o que tem num texto 1000? Outros me perguntam, por que o senhor só me dá 9 e eu luto para tirar um 10 e o senhor não me dá o 10? É porque talvez esteja faltando alguma coisa, certo? Primeiro, um texto nota 1000 tem informações. Viu que na última aula nós lemos um texto sobre por que um cão e não um filho? E com bastante informação? Então, é o que o senhor tem que fazer. O senhor tem que ter informações. E essas informações muitas vezes vêm da história, de fato histórico. Vai lá, escreve no Google da vida, escreve lá, linha do tempo do Brasil, da história do Brasil. Vai lá, anota, 1500, descobrimento do Brasil, 1822, independência, 1889, 1888, libertação dos escravos, 1889, proclamação da República. Sabe, menina? Vai aprender essas datas. Depois você vai dizer no seu texto, desde que Dom João VI chegou ao Brasil em 1808. O senhor sabe que Dom João VI chegou ao Brasil em 1808. Tem que ter informação, estatística. Pega a estatística, o senhor lê qualquer informação, anota lá no diretório do seu computador. Por exemplo, 70% dos brasileiros ganham até 3 salários mínimos. Quer outra estatística? 60% dos brasileiros só ganham 1 salário. Guarda essas informações lá, depois vocês podem cruzá-la, aproveitá-la, discuti-la, sabe, para sustentar o seu texto. Aí não faz o texto em cima de nada, faça um texto consistente, mas primeiro vai juntando pela estrada, sabe, os frutos que você vai usar no seu texto. Faz isso. Um bom texto tem citações, viu? No mínimo uma citação para concluir o seu texto. Agora, o bom mesmo é fazer uma citação por parágrafo, no mínimo, seja ela histórica, seja de estatística, sabe? Frase famosa de autores, faz citação, coleciona. Análise, é isso que se quer de um texto. Nada mais, nada menos. O que o vestibular quer? Saber qual é a reflexão que o senhor faz sobre um tema que se lhe é apresentado. O que o senhor vai dizer daquilo? Uma dissertação é uma radiografia do lado de dentro da cabeça de quem escreveu. A gente mede a capacidade cultural, a capacidade linguística, de construção frasal, o domínio vocabular e uma série de outras informações. A redação vai radiografar o lado de dentro da sua cabeça. Então, prepare-se para fazer alguma coisa que cause efeito em quem lê. Tanto no seu leitor, escreva como se estivesse mostrando para o pai, para a mãe, para o namorado, para a namorada, publicando no jornal. Não escreve para as gavetas, ninguém escreve para a gaveta. Quem escreve para a gaveta escreve porcaria. Escreve brigando pelo tema, defendendo o seu ponto de vista, né? Como se briga por futebol, por política, assim por diante. Outra característica do texto nota 1000 é originalidade. Faça um texto que ninguém viu, não é? Faça um texto que ninguém viu. Diferente, totalmente diferente. Para que chover no molhado? Já está molhado para que regar as plantas? Para que dizer aquilo que os outros já disseram? Para que pegar daqui e jogar para ali? Não acrescenta nada para a sociedade. A sociedade não evolui. Então, põe originalidade, inclusive, dos seus textos. Um bom texto é bem articulado, bem amarrado. Lembra? A frase de lá sempre retoma a frase de cá. Se o senhor fizer isso, o texto sempre vai estar articulado. Amarrado, urdido, tramado, que é a mesma coisa. Estrutura rigorosa. Por exemplo, como é que fazer a introdução? Já falamos isso. Contextualize. O que é contextualizar? Dizer alguma coisa que tem a ver com o tema e faça um arremate. No arremate, põe o seu ponto de vista. Depois vai defender esse ponto de vista. É o que nós veremos nas próximas aulas até acabar o nosso curso. Tá bom? Estrutura rigorosa é isso aí. É clareza. Se o senhor tem dificuldade para fazer clareza, para deixar o seu texto bem claro, faça o seguinte. Faça de duas frases. De uma frase, faça duas. Diga com frases menores. Fica tudo mais claro. E leia cada frase separada e no conjunto para ver se elas têm sentido. Norma culta, né? Então,
Norma culta, cuidado com acentuação, com pontuação, regência verbal. Eu não assisti ao filme, assisti ao filme. Enfim, isso não cabe explicar agora, mas cuidado com a gramática. Tem gente que não põe acento em palavras como herói. Herói tem acento, você sabe que tem acento e não bota. Você está jogando contra o patrimônio, não faça isso. Impessoalidade. Não fale com o leitor e não fale de si dentro do texto. Não fale com o leitor e não fale de si. Use o racional para mexer com o emocional do leitor. Você tem que emocionar. Por alguma razão você tem que emocionar. Nós vamos mostrar isso nas próximas aulas. Linguagem expressiva e técnica. O senhor aprende isso lendo e não só ouvindo seus amigos. Conclusão impactante e convincente. Há alunos que fazem uma redação, acham que está tudo bem, já escreveram 3 parágrafos, lá no quarto escreve 2 frases mancas, com dificuldade, que não dizem nada e acha que está bom. Não pode. No último parágrafo tem que turbinar. Tem que fazer um parágrafo impactante. Tem que fechar com chave de ouro. Tem que guardar uma frase para fazer a conclusão da conclusão. Aqui já falei, a conclusão da conclusão. É a última frase da conclusão. Para isso você vai guardar uma frase. Boas argumentações. O senhor tem que ter bons argumentos para defender a sua ideia. Se é a favor ou contra a pena de morte? A favor ou contra? Por quê? A favor ou contra o aborto? Por quê? Mas tem que ser consistente. Não pode ser qualquer informação. Encadeamento de ideias é a mesma coisa. A frase de lá sempre retoma a frase de cá. Só fica atento para esses informes, porque daqui para frente, nas nossas dissertações, nas nossas práticas, nas próximas aulas, a gente vai chamar atenção e o senhor também vai observando se os textos que nós vamos apresentar têm essas características. Valeu? Até a próxima aula.